Comigo na carta do apóstolo João, segunda carta do apóstolo João, está lá no finalzinho da Bíblia, próximo de Apocalipse. Não é o Evangelho de João, mas é a carta de João, segunda carta de João, capítulo 1. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Na medida que você for encontrando, dá sinal de vida aí. Aleluia. Segunda carta de João, capítulo 1, versículo 8. Próximo de Apocalipse. Amém? Se tiver alguém aí do seu lado que não tem uma Bíblia, você convida esse irmão para ler com você a palavra de Deus. Hoje eu acredito que nós vamos usar a Bíblia no telão. E aí você vai poder acompanhar também pelo telão. Amém? Segunda carta de João, capítulo 1, versículo 8. Nós vamos ler do 8 até o versículo 11. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: olhai por vós mesmos. Olhai por vós, para que não pecarmos e temos ganho, antes recebemos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica não persevera na doutrina de Cristo. Todo aquele que prevarica não persevera, não, o quê? Não consegue. Não consegue. Todo aquele que prevarica não persevera na doutrina de Cristo. Não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. E se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais na sua casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Amém? Vamos olhar de novo versículo 8. Olhai por vós mesmos. Olhe para você mesmo. Para que não pecarmos. E o que temos ganho, antes recebemos um inteiro galardão. Inteiro o quê? Inteiro o quê? Galardão. Amém? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Espírito Santo, nós entregamos o nosso coração nas tuas mãos. Entregamos a tua igreja diante do teu altar. O nosso coração diante da tua presença. Queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Nós te damos liberdade sobre a nossa mente, sobre os nossos sentimentos. Conduz, alinha os nossos pensamentos com os teus pensamentos. Nós entregamos agora, Senhor, esse momento a ti. Fala conosco de uma maneira especial. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Pode sentar-se glorificando o nome de Jesus. Amém? Se você quiser aplaudir a palavra, faça isso com capricho. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, eu quero falar um pouco nessa noite sobre andar na salvação. Você é salvo, mas você precisa andar na salvação. Amém? Posso ouvir um amém? Andar na salvação é você produzir galardão para você. E galardão, para quem não sabe, é recompensa. Amém? E olha a maneira que nós somos enviados. Quando o Senhor nos chamou, Ele nos deu uma incumbência, Ele nos deu uma responsabilidade. E nós precisamos viver essa responsabilidade. Isso é andar na salvação. Ser salvo é uma coisa. Andar na salvação é você estar inserido no propósito de Deus para a sua vida. No projeto de Deus para você. Então só está andando na salvação alguém que está vivenciando
a vontade de Deus para a sua vida. Do contrário, você até pode ser salvo, mas você não está andando na salvação e não vai produzir galardão sobre a sua vida. Quando Jesus envia os seus discípulos em Lucas 10:3, ele disse: ide, eis que eu vos mando como cordeiro no meio dos lobos. Não levei bolsa, não levei alforge, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. Sabe o que me chamou a atenção aqui, nesse momento, em que ele diz, a ninguém saudeis no caminho? Como é que Jesus envia os caras para pregar o evangelho no meio dos cordeiros, como o lobo no meio dos cordeiros? E ele diz para os caras não saudar ninguém no caminho. Como é que você prega sem falar? Como é que você prega sem cumprimentar, sem conversar, sem abrir a sua boca? Na verdade, Jesus estava falando sobre você não ser influenciado, você não se distrair, você não cair na falácia dos outros, você não cair na lábia de ninguém, no conceito de ninguém. Eles não estavam proibidos de falar, lógico que não, impossível pregar sem falar. Jesus estava falando sobre a influência que ele poderia receber das pessoas. Não pare no meio do caminho. Não se distraia com nenhuma coisa. Irmãos, eu quero falar sobre galardão e recompensa, porque nós estamos distraídos com muitas coisas e com isso estamos perdendo a aplicação do evangelho na nossa vida, a aplicação da salvação. Andar na salvação é muito importante. Nós recebemos uma ministração aqui nessa semana do pastor Fernando, falou muito sobre você se tornar a palavra, você se tornar a própria vivência da palavra, a vida da palavra em você. Que Deus não quer que você seja um pregador, que você pregue com a sua vida, que a palavra seja notória e vista em você. Então nós precisamos manifestar a palavra de Deus, e isso é andar na salvação. Andar na salvação é você produzir no ambiente em que você vive. Eu não estou falando de você ter um cargo ministerial, eu não estou falando de você ter um cargo na igreja, eu não estou falando de você ser ungido a qualquer coisa, não, eu estou falando que você tem que servir o Senhor em qualquer lugar, em qualquer ambiente que você está inserido. A sua vida tem que frutificar nisso, você andando na salvação, andando com uma vida salva e produzindo fruto dessa salvação. Ou seja, por que eu fui salvo? Existe um motivo, uma razão pela qual eu fui salvo. E eu preciso andar em direção desse motivo e dessa razão. Então, eu deixo apenas de ser salvo e eu também estou andando na salvação. Eu vou produzir o fruto pelo qual eu fui salvo. Quem está entendendo, diga amém. Agora preste atenção, porque muita gente confunde salvação com galardão. Deus não quer só que eu seja salvo, senão nós seríamos arrebatados na primeira confissão a Cristo. Aceitou a Jesus, esse é o objetivo, ser salvo? Então Deus poderia recolher imediatamente aqueles que foram salvos. Mas não, o propósito de Deus, ele vai mais longe. E o galardão, ele precisa ser inteiro, como diz a Bíblia. Inteiro galardão, um galardão completo. E é só vivendo a vontade de Deus para mim que isso vai acontecer. Apocalipse 22:12 diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua. Eis que venho cedo, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Amém? Agora eu quero que você desmistifique do seu coração essa questão da obra. Porque a obra na nossa mentalidade muitas das vezes se tornou apenas a responsabilidade dentro do ministério. E a obra de Deus, quando a Bíblia fala das nossas obras, está falando do nosso comportamento. Está falando de como nós somos lá fora, como igreja no mundo, como igreja na rua.
Eis que cedo venho, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Nós poderíamos substituir essa palavra obra, para dar a cada um segundo o seu comportamento, segundo o seu caminhar, segundo a manifestação da sua vida na terra. Segundo Coríntios 5:7, o apóstolo Paulo disse: porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pois que muitos desejamos também ser-lhes agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo para prestar conta, que cada um receba segundo o que tiver feito por intermédio do corpo, bem ou mal. Essa palavra é para a igreja, não é para o ímpio. Essa palavra é para mim e para você. Agora, quantos aqui verdadeiramente acreditam na salvação, no arrebatamento, na igreja que vai morar na eternidade, no novo céus e a nova terra? Porque às vezes nós estamos tão presos nessa terra, tão presos nas coisas desse mundo, que nós deixamos de observar as coisas do Senhor, nós deixamos de nos preocupar com aquilo que Deus realmente está preocupado, e nós começamos a viver a nossa vida almática, com os nossos problemas pessoais, os nossos sonhos pessoais, a nossa vida pessoal, e deixamos de ouvir a voz de Deus. Irmão, primeiro é a fé, depois são as obras, através da fé. Você sabe por que muita gente não manifesta obras? Porque não tem uma fé convicta ainda. Quando a sua fé estiver tão convicta que o Senhor virá para buscar a sua igreja, você desesperadamente vai querer fazer algo. Eu imagino que naquele grande dia, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, muita gente vai olhar para trás e vai dizer: eu não fiz, eu não manifestei o suficiente, eu não ajudei o suficiente, eu poderia fazer e não fiz. E você vai entrar em profundo arrependimento, porque você perdeu tempo. Eu não sabia que o Senhor viria tão rápido. Muitas coisas vão se passar pela sua mente, porque você perdeu tempo. A sua fé não estava sendo uma fé na palavra. Porque sem fé as obras não se manifestam. Primeiro a fé, depois as obras. A salvação é por fé e não por obras, eu sei. Mas tem muita gente que faz a obra sem conhecer Jesus. Por isso que a salvação não vem das obras, vem da fé. Mas impossível quando você crê, quando você tem fé, você manifeste o que Deus sente, o que Deus deseja, o que Deus projetou. E a fé em Jesus é traduzida por obras. Tiago 2,26 diz: porque assim como um corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é o quê? Morta. Pastor, a salvação não é pela fé? Sim, a salvação é pela fé, não pelas obras. Mas a Bíblia diz: assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Por isso que nós não podemos confundir salvação com galardão. O que me condiciona a ser salvo é o sangue. É o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Foi o preço que Ele pagou por mim, pagou a minha dívida. O meu pecado, Ele carregou na cruz. Mas eu também preciso, depois de ser salvo, eu preciso andar em salvação. Eu preciso sair do pecado e manifestar obras de justiça. Obras de justiça. Obras de justiça no lar, no casamento, na família, com o próximo, com o irmão vizinho, com as suas dívidas bem pagas. Obras de justiça. Um caráter refinado, a manifestação de alguém que verdadeiramente está
imune do pecado, livre do pecado, manifestando assim o seu bom testemunho em Cristo Jesus. E quando você começa a manifestar isso, você vai acumulando galardão, porque Deus olha para você e diz, recompensa para Ele. É um mimo de Deus. Deus ama seus filhos. Hebreus 10:17 diz, jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, porque onde há remissão deles, há oblação pelo pecado. Ou seja, eu fui justificado pelo amor de Jesus Cristo. Eu posso entrar, a porta está aberta. Eu entrei pela porta da salvação, mas eu tenho que andar em salvação. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Está entendendo, irmão? Parece um paradoxo, mas eu preciso que você entenda. Não é fé na fé, é fé na palavra. Se eu tenho apenas fé na fé, então nós podemos pedir qualquer coisa, pela força do pensamento positivo. Peraí, meu irmão, Deus tem propósito. E a própria Bíblia diz, pediu e não recebeu, por quê? Pediu mal. Pediu para gastardes nos vossos próprios deleites. Não é isso que a Bíblia diz? Pediu para gastar, você pediu para você. Para seu uso pessoal. Não tem a ver com o propósito de Deus, porque o propósito de Deus é coletivo. Ele não é individual. Por isso que Deus está mais interessado em transformar a minha pessoa do que transformar as coisas ao meu redor. Nós viemos para a igreja, queremos que Deus nos abençoe, nos dê as coisas que nós desejamos, que nós calculamos, que nós projetamos, fazemos as nossas campanhas para que o Senhor abra os céus e nos dê o meu sonho, porque esse ano eu determino Jesus. E você nem perguntou para Jesus se essa é a vontade dele para a sua vida. Você não entrou em uma vida de oração. Você não buscou na sua palavra. Davi dizia, a lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Sabe, irmãos, eu estou cansado de ver pessoas perdidas na igreja. Pessoas que precisam de uma confirmação. Pessoas que não sabem o que devem fazer. Pessoas que até querem fazer a vontade de Deus, mas elas não sabem como fazer a vontade de Deus. Elas estão perdidas porque ainda não entenderam o propósito de Deus na sua vida. Eu acredito que todo mundo aqui quer fazer a vontade de Deus. Eu acredito que mesmo em uma igreja que está inserida dentro de um sistema de prosperidade, pessoas ali querem fazer a vontade de Deus. O problema é que elas ainda estão perdidas, elas não sabem exatamente o caminho que deve seguir, porque a vida inteira ela aprendeu com o sistema religioso que Deus é um Deus que satisfaz desejos e sonhos. A vida inteira ela aprendeu e talvez até assistiu muitas experiências, viu muitas coisas, viu muitos milagres acontecendo, muitos testemunhos de pessoas dizendo, uau, eu comprei uma casa graças a Deus depois da oferta e da campanha, Deus me abençoou, e um testemunho atrás do outro, e você vai galgando fé nessas coisas, você vai firmando fé nessas coisas, você vai acreditando da maneira errada. E aí quando você chega aqui na Atalaia, a gente tem que desconstruir tudo que foi construído. E eu estou desconstruindo na palavra. Procure Jesus pregando sobre prosperidade na Bíblia. Eu quero desafiar você a pegar a sua Bíblia, ler os Evangelhos, ler o sermão de Cristo, ler as cartas dos apóstolos e fazer uma comparação com esse evangelho fácil que você está ouvindo nas igrejas, que você ouve no rádio, na televisão, na mídia, na igreja da mídia. Faça uma comparação, mas por favor leia realmente a Bíblia. Você vai ver que não tem nada a ver, que Deus não está
preocupado em dar para você coisas. Não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que há de comer, nem pelo que há de beber, nem pelo que há de vestir. Jesus disse: os publicanos buscam essas coisas, vocês não. Buscai antes o reino dos céus e a sua justiça. Buscai antes o reino dos céus e a sua o quê? O que seria a justiça de Deus? Senão a vontade soberana de Deus. Senão os princípios do caráter de Deus. Não, eu preciso vir para a Bíblia e ver o que Deus quer de mim. E ver como Deus quer que eu viva. E ver como Deus quer que eu ande. E ver como Deus quer que eu pense. E ver como Deus quer que eu sinta. Sentir haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou, assumiu a forma de servo. Esse era o sentimento dele. E a Bíblia diz: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu não sou salvo por aquilo que eu faço, irmãos. Eu sei disso, eu sou salvo pelo sangue de Jesus. Agora, se você recebeu o que Jesus fez, você precisa corresponder, fazendo as mesmas obras que Jesus. Eu não acredito nesse evangelho que não transforma os homens. Mateus 12:36 diz: mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, eles hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Eu vou repetir essa parte que é gostoso de ouvir. Porque pelas tuas palavras serás justificado e também por tuas palavras serás condenado. Que tipo de coisa você tem falado por aí? Romanos 14:10. Mas tu que julgas o teu irmão, ou tu também, porque despreza o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante ao tribunal de Cristo. A Bíblia sempre aponta para um lugar aonde nós vamos prestar conta. A palavra sempre está nos dizendo: olha, eu te dei a graça, eu te dei a salvação, e agora você vai ter que prestar conta disso. Por isso que a Bíblia diz que com a medida que você medir, você será medido. Com a medida que você julgar, você será julgado. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Gálatas 6:7 diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Uau! Deixe-me te perguntar uma coisa: você realmente está preocupado com esse grande dia, onde nós vamos prestar conta? Onde Deus vai olhar para você e vai dizer: ei, diga-me o que você fez com o que eu te dei. O que você fez com o entendimento que eu te dei, com a quantidade de conhecimento que eu te dei. Você sabia exatamente o que deveria fazer e por que não fez? Imagine aquele grande dia, nós na mesa do tribunal de Cristo. E eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Se você não está gostando do que você está colhendo, você deveria prestar atenção naquilo que você está plantando na sua vida. Nós vamos viver julgamentos paliativos. Aliás, nós já estamos vivendo. Existem alguns momentos na nossa vida que nós estamos sendo julgados por Deus, pelos nossos tropeços.
E Deus só está nos dizendo, nos ensinando, veja, é assim que funciona. Vai ser assim naquele grande dia e vai ser pior naquele grande dia. Efésios 6:8 diz, cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Olha que coisa tremenda. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou pagar você pelo bem que você fez. Deus vai medir o bem que você fizer pelo nível que você está vivendo. Cada um receberá do Senhor pelo bem que fizer. Tiago 4,17 diz, aquele pois que sabe fazer o bem e não faz, comete o quê? Comete o quê? Pecado. Não, peraí, eu entendi direito, pastor. A Bíblia está dizendo que é pecado não fazer nada? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, pecou. Pecado não é só fazer o mal, é também deixar de fazer o bem. Aí tem alguns irmãos que julgam as pessoas maldosas. Mas se você é bondoso e você não está fazendo nada com a sua bondade, você também está em pecado. Nós temos o costume de olhar para a vida das pessoas e dizer, aquele cara fez errado, fulano pecou, ciclano é um absurdo, a vida dele, uau. Mas a pergunta é, o que você tem feito de bom? Porque quando nós conhecemos a verdade, sabemos o que devemos fazer. Por isso que eu entendo que a igreja precisa entrar nesse nível de entendimento. Porque no nível de entendimento nós também colocamos a igreja no nível de responsabilidade. Com entendimento vem um juízo mais severo. Sabia disso? Deus pode tratar você de uma forma mais dura por causa do seu nível de entendimento. E é ótimo isso, e eu quero que Ele pegue você na esquina e te dê uma surra de vassoura. Esse é o propósito. Eu estou aqui pregando para vocês verdades do reino, e eu sei que muitos de vocês saem daqui e não conseguem viver nada do que eu estou falando. E mesmo assim alguém pode me dizer, pastor Fabiano, isso não vale a pena. Não vale a pena. Porque mesmo aqueles que não estão manifestando isso, eles serão estreitados por isso. Eles serão apertados por isso. A vida vai promover sobre a vida deles uma forma de tratamento pelo conhecimento que eles receberam. Então, glória a Deus, a obra está em andamento. Mesmo com aqueles crentes cabeções, que só pega no tranco. Colossenses capítulo 3, versículo 24 diz, sabendo que vocês receberão do Senhor o galardão da herança. Olha que interessante, galardão da herança. Por que galardão da herança? Porque tem algo mais do que herança. Irmão, eu não quero só ir para a eternidade. Eu quero chegar lá e receber o galardão. Mas olha o que a Bíblia diz, versículo 25, aquele que fizer agravo, receberá agravo do que fizer. Pois não há acepção de pessoas. Amém, querido? Não há acepção. Deus vai tratar. Agora aqueles que também que manifestam obras sem a vontade de Deus, coisas que Deus não mandou você fazer. Não, eu acredito que aqui nós não temos esse tipo de pessoas. Pessoas que fazem as coisas por sua conta.
E é onde muitas obras dão errado, se queimam. Não vai para frente, você diz, pastor, eu estou tentando servir a Deus e nada dá certo na minha vida. Pera, você não pode ser afoito, afobado, ansioso. Você não tem que fazer o que você quer fazer, você tem que fazer o que Deus quer que você faça. Nós precisamos lutar contra esse sentimento que muitas vezes toma conta da igreja. As pessoas querem servir a Deus, querem agradar a Deus, mas ao mesmo tempo querem agradar a si mesmo. Olha que interessante. Toda a igreja, todo mundo quer fazer parte do ministério de louvor. Porque é um ministério agradável. É um lugar onde você canta, tem fumaça. E aí você põe o cidadão para cantar, mas ele não canta. Por isso que eu não estou no louvor ainda, irmãos. Eu ouvi um glória a Deus aí. Aí eu fico pensando, cara, esse cara está no lugar errado. E eu olho para a igreja, eu vejo algumas pessoas no lugar errado. Eu vejo, irmão. Mas o cara é baixista, quer tocar teclado. Né, Ricardo? E aí ele toca tudo errado. Às vezes o cara é um obreiro, serviria para ser um mensageiro da palavra de Deus. Ele quer cantar. Você é uma benção, viu, querido? Eu falei para ele que eu estava morrendo de saudade dele. Porque às vezes é tão difícil, né? A gente se vê cercado de tantas pessoas. A vida da gente é uma loucura. Você não para, você entra, sai, vai, vem. Além de ministrar fora, tem 2 igrejas onde nós acompanhamos. E além de ter essas igrejas, tem a igreja que é a minha casa, meus filhos, né? Minha família, minha princesa. E a gente se vê na igreja, vê as pessoas na igreja assim, de relance, oi, paz, dá um abraço e tal, vai embora, mas isso não supre, né? A gente quer estar mais junto, quer ter relacionamento, quer beijar, quer abraçar, quer sentar, e o tempo nunca dá. E aí a gente vem na igreja e fala, estou com saudade de você, mas eu estava aqui ontem, pastor, mas daí? Não deu tempo de matar a saudade. Não é verdade? Aí eu falei para ele que eu tive saudade dele. Dei um abraço nele. Falei, estava com saudade de você. Porque é importante esse relacionamento que a gente tem no corpo de Cristo. E eu sei que existem pessoas que a gente tem relacionamento sem estar junto. Sabe aquela conexão no espírito? E isso só pode ser promovido pelo corpo de Cristo. Por um único Espírito que está nele, está em mim, que está em você, está em mim também. Mas isso só acontece quando cada um de nós está no seu devido lugar. Eu não posso pôr um cara que não sabe fazer uma coisa para fazer o que ele não foi chamado para fazer. Embora alguns teimosos estão fazendo. Pastor, o senhor é muito perfeccionista. Não, querido. Eu quero dar o melhor para o Senhor. Eu quero dar o melhor da nossa adoração ao Senhor, o melhor do nosso trabalho ao Senhor. O melhor da nossa vida ao Senhor. E por isso nós precisamos sim de um ajuste com o coração de Deus. De um ajuste com a vontade soberana de Deus para a nossa vida, um alinhamento com os céus, para saber em que lugar eu estou inserido. Porque se você está fazendo alguma coisa na sua vida que não está funcionando, talvez você não está fazendo o que Deus quer realmente que você faça. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 3:11. Ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, o qual é de Jesus. Ou seja, a vontade é dele, é do jeito dele, já está determinado por ele.
não dá para fazer de forma diferente dele. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, de feno, de palha, não importa a grandeza da sua obra ou a simplicidade dela, se ela é de ouro, de pedra preciosa, ou se ela é de madeira ou de palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, um dia declarará, ou seja, o fruto virá do seu trabalho, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá o galardão. Se permanecer, e se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas esse tal será salvo todavia como pelo fogo. Sabe que o apóstolo Paulo está dizendo assim: ô seu cabeção, você que está fora da vontade de Deus, você que não está inserido no fundamento que Ele determinou para você, porque não dá para colocar outro fundamento que além do que já foi posto. A vontade é dele, é da maneira dele, é do jeito dele. Ponto. Se você não está inserido nisto, a sua obra será provada, e não importa o tamanho dela, a grandeza ou a simplicidade dela, essa obra será provada pelo fogo. Se queimar, vai sofrer detrimento. Por quê? Porque não era a vontade de Deus. Mas eu vou te salvar pela sua boa vontade, você vai para o céu. Pela sua boa vontade de querer fazer alguma coisa, mesmo que do teu jeito, eu vou te salvar. Você vai para a eternidade, você será salvo pelo fogo. Mas não tem galardão. Irmão, que chato deve ser salvo e não ter galardão. Sabe o que significa a palavra julgamento no grego? Significa decisão resultante de uma investigação. Decisão resultante de uma investigação. Isso é julgamento. No julgamento, haverá uma decisão resultante de uma investigação. A sua vida inteira será colocada na mesa. Haverá uma investigação total da sua vida. Isso é julgamento. Por isso o que eu faço com a cruz determina onde eu vou passar a eternidade. A forma como eu vivo com Cristo determina como eu vou passar a eternidade. De que maneira eu vou passar a eternidade. Para ser salvo você não faz nada. Mas eu tenho que apresentar alguma coisa naquele dia. Eu tenho que fazer o que Ele me chamou para fazer. Haverá dois tipos de julgamentos. O julgamento sobre como eu trabalho no coletivo e o julgamento sobre como eu trabalho no individual. A minha vida pessoal, a minha vida com Deus e a minha vida com os meus irmãos. Dois julgamentos. E ninguém pode colocar outro fundamento. O fundamento é Jesus. Não perca tempo com outro fundamento. Por isso que tem gente se convertendo com 40 anos de evangélico. 40 anos de crente se convertendo. Dizendo: ô pastor, eu estou aprendendo de novo. Eu nunca tinha ouvido o evangelho dessa forma. É muito diferente. Pois quando eu leio a Bíblia, está tão igual, está tão claro. Será que as pessoas não leem a Bíblia? Por que a igreja se perdeu tanto do alvo, do objetivo, do propósito de Deus?
Eu vou dizer para você por quê. Porque inverteram os valores. Trocaram a soberania da vontade de Deus pela soberania e a vontade do homem. De uma liderança corrupta, que está interessada em algo menos no que Deus está interessado. E a igreja aprendeu a ser manipulada. Por isso não manifesta obras. Não manifesta obras de justiça. Não, pastor, mas eu vou no sopão. Eu faço a obra social, eu ajudo o próximo. Aí bota uma foto no Facebook, na internet, com a selfie. Essa obra será queimada no fogo. Porque com qual intenção você fez? Com qual propósito você fez? Às vezes nós só queremos ser elogiados por alguém porque fizemos algo. Às vezes nós só queremos ser reconhecidos porque estamos fazendo algo. Sabe, eu não estou criticando você mostrar. Eu não estou criticando a gente mostrar o que a gente faz. Eu estou falando sobre as intenções do nosso coração. Eu sei que talvez tem pessoas que postam foto com toda a boa intenção do mundo. Mostram o que estão fazendo. Com muito amor no seu coração, eles estão fazendo. Mas também existem aqueles que fazem as coisas apenas para se sentir bem, para ser bem visto. Então você que talvez fez dessa forma, não se ofenda com o que eu estou falando. Discirna o seu coração. Olhe para dentro de você e veja se realmente é isso que eu estou falando. Eu não estou aqui para julgar você. Eu estou aqui para abrir os teus olhos, para preparar você para o tribunal de Cristo. Para que o que você fizer não se queime. Não termine. Não acabe. Para que você termine mais um frustrado. Quantas pessoas já mudaram de igreja inúmeras vezes, frustrados. E quando chegam aqui dizem, pastor, eu não quero me envolver com nada, porque eu já sofri tanto com igreja, eu só quero sentar e ouvir a palavra de Deus. Sabe, querido, eu entendo que quando você manifesta as verdadeiras obras de Deus, e não necessariamente você precisa de uma igreja para isso, você manifesta isso pela fé, pela uma fé convicta na essência da própria palavra, que gerou em você entendimento e convicção sobre a vida que você deve levar. Você não se frustra mais. As pessoas ao seu redor podem se frustrar, mas você não se frustra. As pessoas ao seu redor podem falhar com você, podem pisar no seu pé, podem te ofender, podem te expulsar da cidade, da sua casa. E você não se frustra. Por causa da convicção, da fé firmada dentro de você. Não envolve as minhas emoções almáticas. Eu não vou requerer nenhum tipo de direito contra ninguém. Porque eu entendo a justiça de Deus. Aleluia. Pedro disse em 1 Pedro 2,4: chegando-vos para ele como pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Pedro está falando de Jesus, que foi rejeitado pelos homens, mas aceito por Deus. Você está entendendo, irmão, a diferença? Quando você é aceito por Deus, não importa se você é reprovado pelos homens. Versículo 5: vós também são pedras vivas,
edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por Jesus Cristo, por intermédio de Jesus Cristo. Pedro está dizendo que nós fazemos parte dessa construção, desse edifício que está sendo erguido. A pedra de esquina, a pedra viva que foi rejeitada, que é Jesus. Mas nós também somos pedras vivas. Nós fazemos parte do mesmo propósito. E se Cristo foi rejeitado, você não espere que você será aceito. E se você está sendo aceito, tem algum problema aí. Tem alguma coisa errada aí. Agora é preciso analisar se o edifício que você está construindo foi Deus que mandou você fazer. Eu vou repetir isso. Não perde tempo com outro fundamento. Não perca tempo com chavinha, com chaveirinho, com lencinho ungido. Eu estava conversando com o pastor Fábio outro dia, nós estávamos falando sobre a modinha que está sobre falar de reino de Deus. E eu estava falando com o pastor Tolentino, lá na casa do irmão Helder, pastor Fernando, sobre o que está acontecendo com a igreja, que até está pregando o reino de Deus. Porque agora nós entendemos que não podemos manipular para levantar oferta. A igreja está acordando. Então não dá mais para trazer aquela mensagenzinha que arranca o seu dinheiro. Qual que é a estratégia agora? Fazer culto com inscrição. Culto com ingresso. Aí você paga a inscrição para vir no culto. E vamos tirar uma ofertinha também. O que entrar é lucro. E nós chamamos isso de reino de Deus. Aí eu pergunto a você, irmãos, quando foi que Jesus fez um culto com ingresso? Quando que algum dos apóstolos pediu certa quantia para que alguém entrasse no culto? Sendo que a palavra de Deus diz que a oferta é voluntária. Deve ser dada voluntariamente. Preste atenção, não estou criticando, pastor, cada um faz do seu jeito, amém, você. Mas eu preciso ensinar. Nós estamos construindo uma nova geração, aqui tem pastores, profetas, evangelistas, mestres, pessoas que serão ativadas nessa geração, e eu preciso ensinar os princípios de Deus. Nós precisamos desconstruir algumas ideias, acordar, despertar para o verdadeiro. Acorda, igreja. A igreja não é uma casa de show não, meu irmão. Onde você paga o ingresso. Não se alimente dessas coisas. Não coma dessas coisas. E sabe o que eu acho tão interessante? É que em alguns lugares, o sistema religioso, que manipula as pessoas, que coloca fardo, que coloca pecados sobre os ombros das pessoas, fardos que nem eles mesmos podem carregar. Observam algumas coisas com rigidez, mas as coisas que lhes são lícitas, que são pecados, elas não são observadas. As coisas que lhe promovem lucro, que são pecadas, não são observadas. A forma como pedimos o dinheiro, a forma como gastamos o dinheiro, nada disso é colocado na mesa.
Mas existem um monte de jugo sendo colocado sobre os ombros dos nossos irmãos. A Igreja Católica teve uma grande estratégia quando ela viu que não conseguiria destruir o avivamento que estava acontecendo através do protestantismo. Tem um ditado que diz: quando você não pode contra ele, une-se a ele. Não é isso? Aí Constantino teve um sonho, viu o símbolo da cruz no escudo dos guerreiros, disse: não, vamos legalizar agora a igreja. Vamos legalizar o cristianismo. Interessante, eles mataram Jesus, perseguiram o Cristo, logo adiante legalizaram o cristianismo. Então foi liberado os templos, foi liberado o cristianismo, mas sobre o controle de Roma. E o que eles fizeram? Começaram a criar dogmas, doutrinas, para a manipulação da massa, como culto aos mortos, indulgência pelo pecado. Você começa a pagar para não ir para o inferno, então você tem um purgatório. Coisas como essa que mantém a manipulação da mente das pessoas. Pastor, mas e daí o que isso tem a ver com a mensagem? O que isso tem a ver é que a igreja evangélica, ela continua com a mesma ditadura, não mudou nada. Só trocamos a indulgência ou os cultos aos mortos, ou o purgatório, por campanhas de prosperidade, por regras sem sentido. Tem igreja que o cara, para trocar de carro, ele tem que pedir permissão para o pastor. Me diga que se isso não é manipulação e controle. Se você quer pedir orientação para o seu pastor, se você quer um conselho do seu pastor, glória a Deus por isso, você tem toda a liberdade de fazer isso. Mas chamar o liderado e dizer: olha, você é um rebelde porque você desobedeceu a ordem. Você não pediu permissão para isso ou permissão para aquilo. Espera aí, gente, nós aprendemos os princípios de Deus e precisamos viver naturalmente. Viver naturalmente as obras. Manifestar naturalmente o amor. Manifestar naturalmente o perdão. Eu não preciso ser manipulado. Ninguém vai manter santidade através de manipulação. Santidade é mantida através de intimidade, comunhão com Deus. Será que nós não estamos perdendo tempo tentando manipular as pessoas, quando nós deveríamos estar erguendo um altar de adoração ao Senhor, influenciando as pessoas pelo fogo de Deus, pela glória de Deus? Onde as pessoas, por sua natureza, elas vão tomar as decisões corretas na sua vida. A palavra tem que estar exposta na mesa. Você tem que estar preparado. O teu pastor não vai para o inferno no seu lugar. Eu te garanto que se você errar, se você falhar, você vai pagar o preço sozinho. Porque cada qual dará conta de si mesmo. Por isso, antes de cear, examine, pois, o homem a si mesmo. Não sou eu que tenho que te examinar. Você tem que se examinar. Precisamos ser destravados a manifestar isso em nossas vidas. O caminho já está pronto. Ele já deixou a trilha, meu irmão. Efésios 2:10 diz: somos feitura sua, fomos criados em Cristo Jesus para boas obras, a qual Deus nos preparou para que nós andássemos nelas. Aí você vai na igreja, culto de milagre. Aquelas pregações proselitadas.
E o cara pega um versículo da Bíblia, faz uma analogia com as necessidades dos homens, pega uma historinha de Davi, uma historinha de Israel, uma historinha de qualquer pessoa na Bíblia e começa a fazer analogia. Qual gigante da sua vida vai cair? Porque o Golias caiu, a muralha caiu, a muralha da sua vida vai cair hoje, aleluia. E nós chamamos isso de palavra de Deus? Não, meu irmão, isso não é Bíblia. Historinha para criança dormir. É aquela que quando você senta do lado do seu filho, quando ele vai dormir, que é pequenininho, vai dormir, você conta uma historinha. Historinha para deixar você feliz. E dormir mais tranquilo. Ir para casa e ter um bom sono, uma boa noite de sono, porque uau, Deus falou comigo hoje poderosamente. Ele está no controle de todas as coisas. Deus só vai estar realmente no controle da sua vida se você der a Ele o controle. E por isso nós temos que pregar o Evangelho, para que você entenda o caminho onde Deus toma o controle da sua vida. Onde Deus assume a posição de rei, se é que estamos manifestando o reino dEle. É pelo poder da palavra e pela proteção no seu sangue. Por isso você tem que abandonar os seus caminhos para andar nos caminhos de Jesus. Eu entro pela porta, eu descubro o caminho. A salvação Ele me deu, mas a recompensa é mérito meu. O fruto do meu trabalho, o fruto da minha vida. Eu tenho que dar fruto. Lembra de Jesus quando ele observava uma figueira e ela estava cheia de folhas? E ele procurou um fruto na figueira. E ele procurou um fruto e não encontrava um fruto. E a figueira estava toda repleta de folhas, mas ela não tinha o quê? Frutos. Jesus olhou bem para a figueira e disse: eu te amaldiçoo, figueira, nunca mais tenha fruto de ti. E ele segue o seu caminho. Na volta, quando ele volta com seus discípulos, os discípulos de Jesus ficaram muito assustados, porque Jesus amaldiçoou aquela figueira, que ela se secou totalmente, caiu todas as suas folhas e ela ficou totalmente seca. O que será que Jesus quis nos ensinar nesse lugar? Se está escrito nas Escrituras Sagradas, é porque existe algo para nos ensinar. E eu vou dizer o que é. Às vezes nós estamos cheios de folhas e não temos fruto. E alguém vai olhar para você e dizer: uau, ele é uma bênção. É uma frondosa, verdinha, toda folhada. Aparentemente parecia ser uma árvore boa, mas você procura fruto e não encontra. Deus não nos quer de uma vida de aparência. Vai queimar, vai secar e vai secar. É melhor ser seco pela maldição e depois ser reavivado na tenda da consagração, onde a vara seca brota amêndoas e frutos, do que viver uma vida letárgica, um cristianismo falso, onde você vai terminar a sua vida e não concluir aquilo que Deus te chamou para concluir. Irmão, um verdadeiro obreiro não é aquele que trabalha por aceitação. É aquele que trabalha por aprovação. Eu não preciso ser aceito, eu tenho que ser aprovado. O bom obreiro é aquele que não se sente perfeito, porque ele já se sente bom o suficiente. Não. A pessoa que se sente bom o suficiente,
ela não aceita mais ser confrontada, ela não aceita mais ser ensinada. Alguém que se sente bom o suficiente não aceita o confronto, não aceita o ensino. É o problema de Laodiceia. Pensa que é rica quando é pobre. Pensa que não lhe falta nada, quando na verdade é miserável. Deus não mandou orar para ter apóstolos. Deus não mandou orar para ter outros títulos. Mas Ele disse: orem para que haja obreiros na minha seara. E um obreiro genuíno não passa necessidade. Ele pode passar privações. Privações sim, necessidade não. Por que privações? Porque tem coisas que pelo propósito de Deus você precisa ser privado. Renunciar às coisas permitidas, isso é santidade. Renunciar o permitido, por amor a um propósito. Mas você só faz isso se você entendeu o seu lugar. Aleluia! Salmo 139:16 diz que Deus tem um plano na minha vida. 139:16, os teus olhos viram o meu corpo, ainda quando era informe. O teu livro, no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, e quão grandes são as suas somas. Sabe o que o salmista Davi está dizendo? Deus me viu antes que eu existisse, e a minha vida foi escrita no seu livro, antes que todas as coisas existissem. Sabe o que ele está dizendo? Deus decidiu uma vida para mim, antes que existisse vida. João 15:15, já não vos chamei de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos chamo de amigo, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Essa é a única forma de você descobrir o plano original de Deus para a tua vida. Pastor, o que Deus quer? O que Deus quer de mim? O que eu faço? E agora? Eu vou para a direita? Eu vou para a esquerda? Seja íntimo dele. Seja amigo dele. Vai para a oração, vai para a intimidade, vai desfrutar de um relacionamento. E o testificar do Espírito Santo virá sobre o teu coração. Você saberá o que fazer, porque agora não é mais necessário que ninguém vos ensine. Vós tendes o Espírito Santo e ele vos ensinará o caminho que deves escolher. Se torne amigo. Deus, ele tem um livro e ele está escrevendo a sua história. Até parece predestinação, mas não é. Jeremias 29:11. Porque eu sei os seus pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não do mal, para vos dar um fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, então eu serei achado de vós, diz o Senhor. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Aí o que eu faço? Busco com todo o meu coração para encontrar esse lugar. Salmo 25:15. Qual homem que teme ao Senhor? Ele lhe ensinará o caminho que deves escolher. Porque alguém que teme ao Senhor sabe o caminho. E o Espírito que está dentro dele revela as profundezas de Deus. Irmão, o plano de Deus para o ser humano é bom. Mas nós que decidimos ou não
viver o plano de Deus. Salomão escreveu em Eclesiastes 3,14, fantástico. Ele disse: eu sei que tudo quanto Deus faz dura para sempre. Nada lhe deve acrescentar, nada lhe deve tirar. E isso Deus faz para que haja temor diante dele. E o que já foi, já foi. E o que já é, e o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Deus pede conta do que passou. Espera aí. O que já é, já foi, e o que há de ser também já foi. Ou seja, Deus já sabe o que vai ser, porque Ele é onisciente. Mas Ele vai pedir conta do que passou. O que estava no seu livro e você não fez. O que estava na sua vontade você não viveu. O que estava escrito no seu livro antes da fundação do mundo. Para mim e para você. E você não manifestou isso. Muitos naquele dia dirão: Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas Ele dirá: eu não te conheço. O que já foi e o que há de ser também já foi. Irmãos, o livre-arbítrio está sendo escrito. As suas decisões estão sendo escritas no seu livro. E nós vamos prestar conta. Posso ouvir um aleluia? Um glória a Jesus. Se você viver o que você quer, você pode até ser salvo pelo fogo. Mas e a recompensa? Aceitou Jesus, viveu a sua vida como você quis? Você será julgado e não terá um galardão, querido. Por quê eu serei julgado? Porque você será julgado por aquilo que você não fez. Não por aquilo que você fez, mas por aquilo que você não fez. Sabia que o julgamento conta mais o que você não fez do que o que você fez? No tribunal de Cristo será esclarecido. Por isso que a Bíblia diz que nós vamos comparecer ao tribunal. E a palavra comparecer no grego significa paneiro, tornar público. Tornar público. No tribunal vai estar público as nossas atitudes, as nossas motivações, o nosso caráter, a nossa falta de amor, a nossa falta de zelo. Nós vamos prestar conta. Por quê? Porque nós recebemos oportunidade para fazer. Recebemos conhecimento para fazer. Condições para fazer. Recursos para fazer. E não fez por quê? Lembra da parábola? Onde está o talento que eu te dei? Ó Senhor, eu enterrei porque tive medo. Servo mau, negligente, pela tua boca te julgarei. Bom, pastor, eu vim para a igreja porque eu queria ter uma vida feliz. Eu não queria ouvir sobre essas coisas. Eu vou te dizer, você só será feliz fazendo o que Deus te chamou para fazer. Tudo na vida enjoa, meu irmão. Você compra um carro, passa um ano, você já não quer mais ele, você quer outro. É ou não é? Você compra um videogame, sai um melhor, você quer outro. Falando isso por causa do meu filho. Oh, Jesus. Aí fica chorando na nossa orelha. Compra, pai, compra, pai, compra. Mas nunca está bom na vida assim, irmão.
Aí você faz muito uma coisa que você gosta, daqui a pouco você já não quer mais fazer, porque você está enjoado de fazer aquilo. Quantas pessoas têm muito dinheiro, muito mesmo, e estão vivendo em depressão, porque não conseguem encontrar a alegria nos bens materiais, nas coisas, nas viagens, nos passeios, nos lugares maravilhosos que o dinheiro pode levar uma pessoa. Tudo isso não satisfaz, não sustenta. Nós temos momentos de alegria, mas quando nós voltamos para a nossa vida, nós entramos novamente em colapso, em depressão. Nada é o suficiente, sempre quem tem quer ter mais do que tem. Eu cheguei a uma conclusão: você só será feliz fazendo o que Deus te chamou para fazer, se tornando o que Deus te chamou para ser. É aqui que nós nos sentimos completos, sem falta de nada. Quando Paulo disse a Timóteo, em 2 Timóteo 4:7, não, isso é só para quem entendeu o que foi chamado para fazer. Ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora o justo juiz tem a coroa que está preparada, e ele me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Mas só entende isso, só entende essa palavra quem entendeu o que foi chamado para fazer. Porque se você não fez, não está no livro, será queimado. Aceitou Jesus, mas não entendeu o seu chamado. Se você não fizer o que Deus te chamou para fazer, eu vou te dizer, outra pessoa que tem intimidade com Deus, vai ter acesso ao livro e vai fazer no seu lugar. Entendeu, irmãos? Porque Deus sempre tem um remanescente. A obra do Senhor não vai ficar desguarnida, irmão. A palavra será pregada. Se não houver quem profetize, as pedras clamarão. Se não tiver profeta, o jumento vai profetizar. Mas por favor, se atenha aqui mais uma vez o que eu estou dizendo. Eu estou falando do nosso comportamento. Estou falando de como nós reagimos lá fora. Como nós pregamos o evangelho no trabalho, com a nossa vida, com o nosso comportamento, no trânsito, na rua. Eu disse isso aqui outro dia, vou dizer de novo. Às vezes o irmão põe um adesivo da igreja no carro, e aí vai aí afora, aí briga no trânsito, dá fechada, quer colar na traseira, chama para porrada. Aí quando o carro passa, tá lá o adesivo da igreja. Aí você olha e você fala: é crente miserável. Tá igual aqueles dois irmãos, quando os caras bateram o carro, aí desceram para acertar, falaram: não, a culpa é tua, né, irmão? Não, foi você. Daqui a pouco os caras caíram na porrada. Começou a empurrar o outro, caiu na porrada. Aí é uma bagunça na rua. O cara corre para dentro do carro, pega uma arma de fogo e aponta para a cabeça do outro. O outro cai de joelho chorando, dizendo: não, cara, pelo amor de Deus, irmão, em nome de Jesus. Aí o cara falou: ué, você é crente? Ele disse: eu sou, eu também sou. A paz do Senhor, irmão. É uma brincadeira, mas é uma verdade. Isso acontece. Vai jogar futebol com crente. Antes de ungir diácono, eu acho que nós vamos jogar um futebol antes. Eu vi irmão chamando irmão para porrada no futebol. O cara toma uma entrada dura, ele está do lado de fora, ele vai entrar falando: vou pegar esse cara. Eu falei: irmão, tá amarrado?
Para com isso, crente. Não, porque eu vou pegar ele. Você viu o que ele fez comigo, pastor? Eu falei, não, cara, mas não é de propósito, querido. Calma. Olho por olho, dente por dente. Aí você olha para esses caras evangélicos. É crente. Não, eu não estou falando isso para te humilhar ou para te deixar envergonhado. Eu estou falando isso para você acordar. Às vezes os seus vizinhos lá da sua casa veem a igreja de uma forma ruim por sua culpa. Porque o vizinho ouve a gritaria que você faz lá dentro da sua casa, a xingação. Silêncio. O cara tá batendo na mulher, gente. O vizinho sabe. Tá ameaçando, falando coisas horríveis. Agora você emudeceu. Mas eu preciso dizer isso para você acordar. Fala, cara, eu preciso mudar. Eu vou prestar conta no tribunal. Pelo que eu tiver feito. Não adianta você ser obreiro na igreja. Deus quer que você seja obreiro na vida. Obreiro em casa. Obreiro do lar. Obreiro no trabalho. Para de falar mal dos outros, irmão. Tem crente que a língua dele é mais comprida que a gravata. É verdade. E que pior do que mulher fofoqueira é homem fofoqueiro. E nós estamos fazendo o quê, filho de Deus? Nós estaremos no grande tribunal de Cristo e você vai prestar conta. Aleluia! Acho que eu vou parar por aqui, tá bom. Senão vocês não vão aguentar a próxima. Eu queria hoje só pregar uma palavra assim mais doce, sabe? Foi docinho? Não, mas eu queria pregar uma palavra doce hoje. Eu queria, de verdade. Eu queria falar hoje uma coisinha docinha, assim, só pra gente dar uma chapadinha. Dar um cheirinho no cangote de Jesus. Mas não é do jeito que eu quero, é do jeito que Ele quer, irmão. Então Ele faz do jeito dEle. Eu vim com uma palavra hoje de manhã, de Guarulhos, eu estava vindo para casa, pensando, eu vou levar uma palavra hoje doce. E o Espírito Santo falou para mim, não, você vai falar sobre o tribunal. Ah não, Jesus, tribunal não. Pôr os crentes na parede, não. Coloquem eles na parede. Você precisa sair daqui refletindo sobre a sua vida. Refletindo sobre como você está vivendo. E não só refletindo, mas se posicionando a uma mudança necessária. Entre no propósito de Deus, meu irmão. Com Deus você pode ter uma obediência cega. Você pode fechar os olhos e seguir em frente. Vá tranquilo. Aleluia. Eu vou terminar. Vou terminar lendo Romanos 8, 22. Sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. 23.
E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque alguém vê como o que espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Da mesma maneira, o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos como convém. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E ele que segundo Deus intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, juntamente daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Versículo 29. Porque o que antes conheceu também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Ele te conheceu e te predestinou para ser como Jesus, o primogênito entre muitos irmãos. E ao que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Você está entendendo? Não tem outro caminho, meu irmão. Nós precisamos gemer com o Espírito Santo em nossas fraquezas, para que Ele possa nos alinhar ao coração de Deus. Porque nós fomos predestinados, fomos chamados. Precisamos ouvir o chamado, ser justificado para viver a glória de Deus. Primeiro você é chamado. Primeiro você é predestinado. Depois você é chamado. Existe uma comunicação do chamado de Deus para a tua vida. Você pode dizer sim ou não. Você pode dizer eu quero a tua vontade, Senhor. Ou você pode simplesmente não viver a vontade de Deus. É decisão sua. Então vem o segundo processo da justificação. A justificação na cruz do Calvário por aquilo que Deus fez por nós. Só pode vir com um verdadeiro arrependimento, quando realmente eu me comprometo com as verdades de Deus para a minha vida. E se Ele me justificou, Ele me glorificará e me capacitará para viver a sua vontade soberana sobre a minha vida. Aleluia! Por favor, nessa noite, se preocupe com quem você é. Se preocupe com quem você está se tornando. Se preocupe com as suas obras. Olhe para você. Olhe para as obras que você tem manifestado. Olhe para como você tem falado com as pessoas. Para como você tem tratado seus irmãos. Veja se há justiça aí. Veja se há injustiça no seu caminhar. Veja se está passando pensamentos puros pela sua cabeça todos os dias. Se veja sozinho, quando você está sozinho, se veja, se enxergue nesse momento em que ninguém está te vendo e por causa disso você pensa que você pode fazer coisas erradas. Se enxergue nesse momento, por favor, porque tudo isso está aberto aos olhos de Deus e Ele está vendo o seu comportamento, Ele está vendo a maneira que você está vivendo, como você está se portando diante das pessoas. É tão triste quando nós ouvimos histórias onde as pessoas esquecem as coisas na igreja e elas simplesmente desaparecem. Como pode alguém vir à igreja, ouvir a palavra de Deus e ainda assim ter coragem de pegar o telefone de outra pessoa e levar embora para casa e se apossar daquilo que não é dela? Eu fico pensando como alguém que ouve a palavra que nós pregamos tem a coragem de manifestar tais obras. Onde está o nosso temor? Nós precisamos nos tornar crentes de verdade, irmãos. Verdadeiros cristãos. Você só será chamado de cristão se você se parecer com Cristo na sua vida. Eu não quero ser crente nem evangélico. Eu quero ser cristão. Como Jesus. Como Jesus, em obras, abrace quando você precisa abraçar, perdoe, quando tiver que perdoar, ame, não ame só as pessoas que merecem o seu amor, ame as pessoas que também precisam do seu amor, porque há aqueles que merecem o seu amor, mas há aqueles que precisam do seu amor e eles precisam ser amados. Manifeste obras de justiça. Seja capaz de fazê-lo.
Aleluia. O Espírito Santo está te chamando para esse lugar de santificação. Santidade é isso, querido. Santidade é isso. Santidade é vista nas suas obras. Santidade é manifesta na sua maneira de viver. Não é quanto tempo você passa trancado no quarto, mas é o quanto tempo você passou no quarto, quanto refletiu na sua vida, quanto refletiu no seu posicionamento. Se realmente deu sentido à sua vida. Não é o fato de você estar na igreja todos os cultos, mas se todos os cultos pelos quais você viveu tiveram efeito em você. Tiveram efeito em você. Eu preciso viver o efeito da palavra. O efeito da palavra cortante. Raio revácia. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Ai, alamandoro, recalamandoro. Hoje é uma noite propícia ao arrependimento. Está propício ao derramamento de lágrimas. Está propício ao ajustamento de contas. Labá, babá, chipe, vive, vassubi, candarado. É uma noite de arrependimento. Se arrependa, por favor. Pare de sofrer agora mesmo com os seus próprios erros. Os reconheça. Os assuma diante de Deus. Você é fruto da sua vida. Você é fruto do que faz, do que fala. Mude o que você faz. Mude o que você fala. E os seus frutos também mudarão. Tenha um posicionamento nessa noite, por favor. Se posicione.